Desde o momento em que você começa a ouvir essas histórias, algo muda. Existe um desconforto silencioso que cresce aos poucos, porque não estamos falando de crimes comuns, nem de erros impulsivos ou atos cometidos em momentos de descontrole. Estamos falando de crimes reais que ultrapassaram qualquer limite emocional, moral ou humano. Casos em que a empatia desapareceu por completo, onde a dor do outro deixou de importar e onde a crueldade não foi um acidente, mas uma escolha consciente. A humanidade costuma se apoiar na ideia de que, mesmo diante do mal, ainda existe algum tipo de freio interno. Um limite psicológico que impede alguém de ir longe demais. Mas esses crimes provam exatamente o contrário. Eles mostram que, quando esse freio se rompe, o que surge não é apenas violência, mas um vazio absoluto, uma ausência total de humanidade. O mais perturbador é que muitos desses crimes não começaram de forma extrema. Eles surgiram de pequenos sinais ignorados, comportamentos estranhos tratados como excentricidade, situações desconfortáveis normalizadas por medo, conveniência ou simples indiferença. Aos poucos, a linha foi sendo cruzada, passo a passo, até que não restasse mais nada que pudesse ser reconhecido como humano. Em vários desses casos, as vítimas não foram escolhidas ao acaso. Elas estavam em posições de vulnerabilidade, emocional, social ou física. Pessoas que confiaram, que dependeram, que acreditaram. E essa confiança foi usada contra elas da forma mais cruel possível. A violência não foi apenas física, mas psicológica, prolongada, calculada. Em muitos momentos, o sofrimento se estendeu muito além do necessário para causar a morte. E é exatamente aí que a noção de humanidade se dissolve por completo. Investigadores experientes, acostumados a cenas difíceis, relataram choque ao se depararem com alguns desses crimes. Não apenas pelo que foi feito, mas pela frieza envolvida. Pela organização. Pela ausência total de arrependimento. Em alguns relatos, policiais afirmaram que o silêncio do agressor era mais perturbador do que qualquer confissão. Não havia justificativa, não havia emoção, apenas um olhar vazio, como se o sofrimento alheio fosse irrelevante. Enquanto isso, famílias aguardavam respostas. Muitas vezes por anos. Algumas jamais vieram. Em certos casos, provas desapareceram, testemunhos foram ignorados e investigações seguiram caminhos convenientes, não necessariamente corretos. A verdade foi sendo empurrada para debaixo do tapete, enquanto a dor das vítimas era deixada de lado. O crime não terminava com o ato em si. Ele continuava no descaso, na omissão e no silêncio institucional. Há crimes em que a brutalidade foi tão extrema que chocaram até mesmo outras pessoas envolvidas com violência. Casos em que os detalhes jamais foram totalmente divulgados ao público por serem considerados perturbadores demais. E talvez seja exatamente isso que mais assusta, saber que existem histórias reais ainda piores do que aquelas que chegam até nós. Em muitos desses episódios, os agressores levaram vidas aparentemente normais. Tinham empregos, relações sociais, familiares. Alguns eram vistos como pessoas tranquilas, educadas, prestativas. Essa dualidade cria um desconforto profundo, porque destrói a ideia de que o mal sempre se apresenta de forma óbvia. Ele pode estar ao lado, sorrindo, cumprimentando, vivendo como qualquer outra pessoa. À medida que esses crimes se desenrolam, percebe-se um padrão inquietante. A violência não surge como um evento isolado, mas como uma escalada. Um teste de limites. Primeiro, pequenas transgressões. Depois, atos mais ousados. Até que a dor alheia deixa de causar qualquer reação. Nesse ponto, a noção de humanidade já não existe mais. O sofrimento das vítimas, muitas vezes, foi acompanhado de humilhação, isolamento e desumanização. Elas deixaram de ser vistas como pessoas e passaram a ser tratadas como objetos, como meios para satisfazer impulsos, controle ou poder. Esse processo é lento, silencioso e devastador. E quando chega ao fim, não resta nada além de destruição. Alguns desses crimes nunca foram completamente solucionados. Outros tiveram culpados identificados, mas a sensação de justiça nunca foi plena. Em certos casos, condenações vieram tarde demais. Em outros,
Pessoas inocentes carregaram suspeitas enquanto os verdadeiros responsáveis permaneceram livres. Cada falha reforça a ideia de que a crueldade não vive apenas nos atos individuais, mas também nos sistemas que falham em proteger. O impacto desses crimes vai além das vítimas diretas. Comunidades inteiras foram marcadas. Cidades passaram a conviver com o medo, a desconfiança e a sensação constante de insegurança. Pessoas começaram a questionar quem realmente conheciam. A ideia de normalidade foi quebrada. Há relatos de sobreviventes que afirmam que o pior não foi a violência física, mas a sensação de não ser visto como humano. De perceber, no olhar do agressor, que sua dor não significava nada. Esse tipo de experiência deixa marcas profundas, difíceis de explicar e impossíveis de apagar completamente. Com o passar do tempo, esses crimes se transformam em histórias, documentários, arquivos. Mas para quem viveu de perto, eles nunca se tornam passado. Eles continuam presentes em lembranças, em traumas, em perguntas sem resposta. E talvez o maior erro seja tratá-los apenas como entretenimento, sem reflexão. Essas histórias nos obrigam a encarar uma verdade desconfortável: a humanidade não é garantida. Ela precisa ser constantemente reafirmada. Quando falhamos em proteger os mais vulneráveis, quando ignoramos sinais claros, quando normalizamos a violência, abrimos espaço para que esses crimes aconteçam. O que mais assusta não é apenas a existência desses crimes, mas a frequência com que eles se repetem em diferentes formas, contextos e lugares. Mudam os detalhes, mas a essência permanece, a completa ausência de empatia. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: até onde podemos ir antes de perder completamente nossa humanidade? Ao ouvir essas histórias, talvez você sinta raiva, tristeza ou incredulidade. Talvez se pergunte como alguém é capaz de algo assim. Mas a reflexão mais importante é outra. Quantas vezes a sociedade falhou antes que esses crimes acontecessem? Quantas oportunidades foram perdidas para impedir que tudo chegasse a esse ponto? Esses crimes não são apenas relatos do passado. Eles são alertas. Eles mostram o que acontece quando o sofrimento alheio deixa de importar. Quando o outro deixa de ser visto como humano. Quando o silêncio se torna cúmplice. E agora, ao chegar ao fim deste vídeo, fica a reflexão que não pode ser ignorada. Se esses crimes destruíram qualquer noção de humanidade, o que estamos fazendo para garantir que isso não continue acontecendo? Até onde vai nossa responsabilidade coletiva? Se essa história te impactou, deixe seu comentário. Sua opinião importa. Curta o vídeo para apoiar o canal. E se inscreva para continuar acompanhando histórias reais que nos forçam a encarar os limites, ou a ausência deles, da humanidade.